Não existe secretário do planejamento. O planejamento foi fragilizado pela ideia triunfalista de que o mercado resolveria tudo. Exatamente. Então você, de certa forma, arquivou ou reduziu o Estado que planeja, que olha o futuro, que integra os diversos desafios ao desenvolvimento, porque meio ambiente... Eu lembro quando eu fui relator da Lei de Biossegurança, a Lei de Biossegurança era uma questão relacionada com o meio ambiente, porque não havia licenciamento, porque a lei não autorizava. Mas o problema implicava diretamente na Embrapa, porque os pesquisadores da Embrapa não podiam desenvolver as suas plantas, tinham que levar para Cuba e para a Índia, porque não havia autorização para pesquisa com organismo geneticamente modificado. Então, achar que a questão ambiental não tem relação com a pesquisa, com a infraestrutura, com a educação, com a saúde, eu acho que é uma visão maniqueísta e incompleta. Agora, e a população? A população, ela estabelece relações com aquilo que acontece no entorno, com o ar que ela respira, com as tragédias das chuvas, das enchentes. Para pegar agora exemplo recente, a população brasileira tem percepção da relação que existe de planos de governo, de respeito às leis ambientais, de atuação ou de omissão, inoperância em relação ao que ela é vítima e a uma atuação do poder público? Eu acho que isso é um processo de conscientização que está a caminho. Eu também acho que está acontecendo. Eu acredito muito nisso. Acredito porque vejo mudanças. Recentemente, essa semana que passou, nós vimos um avião atravessando a noite inteira com energia solar, tá certo? E que energia acumulada durante o dia. Isso é uma revolução. Enquanto transporte, enquanto uso de energia limpa, isso é uma revolução. E assim vão se multiplicando os exemplos. Cada exemplo desse que é passado, que as pessoas ficam sabendo, de alguma maneira ela introjeta. E ela vai colocar para fora. Por que todo mundo diz que a Marina vai dar muito trabalho nessa campanha eleitoral, mesmo tendo 1 minuto e 18 segundos? Porque o tema é muito forte. O tema é muito envolvente. As crianças de hoje em dia, se votassem, elegeriam talvez a Marina, tal a educação que já vem se renovando. Mas isso é um processo. Acho sim que essas chuvas, as pessoas não vão dizer, isso aí é efeito da mudança climática. Puxa, mas nunca teve uma chuva assim. Lá nos Estados Unidos nunca nevou tanto como alguma coisa está mudando. Sim, mas um outro raciocínio, desbarrancou porque houve omissão do poder público permitindo que se ocupasse uma área que podia desbarrancar. Quer dizer, essa percepção do desrespeito à natureza, a questão das enchentes, das margens dos rios. O que só me perturba um pouco, eu acho que está muito, nós estamos infinitamente... Quer dizer, uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui seria surrealista há 20 anos atrás. Que 23 anos atrás? Não é. Há 3 anos atrás já não seria tão surrealista. A gente podia ser distraído, mas já cabia fazer essa discussão sem dúvida. O que me perturba um pouco nesse processo, e aí agora eu acho que nós estamos num turning point, e discussões objetivas, né, como nós estamos tendo na pauta de Código Florestal, de legislação a respeito de resíduos sólidos, etc., abrem uma coisa da maior importância. Por uma conjuntura política, por fatores históricos, não é culpa de ninguém, o fato é que a gente acabou dividindo a sociedade brasileira entre devastação e anjinhos bonzinhos que defendem o meio ambiente. A própria educação e a própria consciência ambiental das crianças, e quem convive com elas sabe disso, ela é extremamente tola e romântica. Né? Abraçar a árvore, não sei o quê, e BBB, quando na verdade se tem discussões do seguinte tipo. Veja, você produz tudo isso de lixo. Você produz. Tá? Que destino você vai dar a isso? Se você complicar muito a destinação desse negócio, né, e fizer uma legislação muito amalucada a respeito disso, o que vai acabar virar um lixão onde as pessoas absurdamente constroem em cima, como aconteceu no Rio de Janeiro, em cima de um lixão, e esse troço pega fogo porque emite gás metano. Isto é uma informação que, me perdoe, uma criança de 10 anos tem plena condição de entender numa sala de aula. Eu não sei do que você está
Eu não entendi ainda o que você está querendo dizer, Laura, porque a conscientização... já tem um nível de informação que vai além de abraçar a árvore, mas vai além. Ótimo. 10 anos, quarta série, vai além. Vai além. Está indo além. Eu acho que está indo além. Mas é um processo que nós todos devemos nos empenhar. Tá? Essa coisa, que você cria o professor de educação ambiental, ele não é um professor de ética, estética e coisas verdes em geral. Ele é um professor de vida. O conceito de sustentabilidade é um conceito de vida. Ou você conduz a uma concepção neomalthusiana para ver tudo. O que quer dizer neomalthusiana? É bom traduzir. Neomalthusiana é o seguinte, você acha que as pessoas... É o prejuízo ao ambiente. São uma ameaça à natureza em qualquer circunstância. Exatamente. E acho que isso é um perigo, porque dessa forma você estabelece uma relação congelada entre o nível de desenvolvimento, de padrão de vida elevado de certos povos e de certas nações e condena os demais ao subdesenvolvimento, à pobreza, porque a natureza não suporta mais qualquer tipo de progresso, como aqueles que já progrediram muito não estão dispostos a abrir mão do seu padrão de vida. Eis uma questão. Tá certo? Isso aí ameaça os outros. A ameaça não é o europeu e o norte-americano comer muita carne por dia, ter 4 ou 5 carros. A ameaça passa a ser o brasileiro, o africano, o indiano aspirar a esse mesmo padrão de vida. Essa que é a questão que está em jogo. Isso é discutido também lá no Congresso? Existe uma sensibilidade para esses temas? Isso é colocado assim? Porque, por ocasião agora da votação na comissão do Código Florestal, no dia da decisão da votação, nós ficamos assim, espantados em ver a paixão que envolvia aquele debate. Era pior do que esses clássicos de futebol, de torcidas organizadas, mas nós estávamos falando de parlamentares, né? de pessoas presumivelmente capacitadas para a representação do povo, chamando o outro de ordinário porque discorda de um ponto de vista. Em relação ao que estava ali sendo votado, o Código Florestal, um conjunto de leis para uma regulamentação. O que mostra que o tema é bastante importante, né? Não há dúvida de que seja importante, mas o que acontece aí, deputado, o senhor que vivenciou, mas aí eu também que essa paixão prevaleça e conturbe de uma forma que fica muito difícil, né, preservar a objetividade. E aí só fazer o último reparo e aí depois nem falo mais. Isso não é assim, porque essa coisa que eu estou chamando de romântica, essa abordagem romântica que o deputado recheou com essa questão de que o homem é uma ameaça, né, à natureza, e o homem dos países que não tem o mesmo padrão de desenvolvimento, então, e que mantém as maiores reservas de recurso natural intocadas no planeta ainda. Então, são paradoxalmente a ameaça maior. Ameaça maior ainda. Então, essa é uma questão... Eu não sei onde é que vocês leram isso, mas vamos lá. Mas é evidente. Não é evidente. Nossa, então não tá é bom. mesmo. Mas essa abordagem romântica, não fundamentada, apaixonada, que eu chamaria de militante, né, que defende princípios, né, é essa abordagem que faz o debate no parlamento assumir esse nível de irracionalidade. Irracionalidade. Você xingar um outro parlamentar. Você não faz isso não, nem isso sim, lógico, evidente. Mas a discussão de temas sempre são acaloradas, quer dizer, eu não vejo por que não é ser apenas acalorada. Tem países que têm legislações ambientais rigorosíssimas, que têm discussões fundamentadas, e não é essa coisa imatura. Mas, deputado, o senhor que vivenciou que tem uma militância de esquerda, por exemplo, um dos fundadores, né, do ambientalismo mundial, Daniel Cohn-Bendit, que foi líder do movimento de maio de 68 e que é o líder do Partido Verde do Parlamento Europeu, hoje ele está discutindo remuneração de executivos em grandes empresas, porque isso tem a ver com todo um padrão de sustentabilidade. Nunca nós vamos chegar nisso aqui. Bom, mas são realidades diferentes, né? Não é, não. A nossa elite, eu não sou em nada, você não é diferente. A formação do deputado Aldo Rebelo, a formação dos incluídos do Brasil, nós, os incluídos, porque nós temos eles, o povo, né? Nós, os incluídos, somos exatamente iguais aos parlamentares europeus. E
Exatamente. Mesma formação escolar, mesmo nível de consumo, tudo igualzinho. Tá? Quer dizer, o sargento só não olha em outro Brasil.